Querido povo de Deus, eu começo para cima, pro alto, para Deus, o Fé em Debate, que vai começar a falar sobre pecados capitais, sobre as virtudes que são os antídotos dos pecados capitais. Você sabe quais são os pecados capitais? Mas mais do que falar dos pecados capitais, eu quero falar das virtudes. Eu vou falar gradativamente dentro do Fé em Debate. Você sabe quais são os pecados? Soberba, primeiro. Qual contra a virtude que contrapõe a soberba? Humildade. Segundo, avareza. E qual é a virtude que contrapõe a avareza? Desprendimento. Terceiro, impureza. Terceiro pecado capital. O que contrapõe a impureza? Castidade. Gula. A virtude, temperança. Ira, o que contrapõe? O perdão. O sexto pecado capital, a inveja. Qual a virtude que contrapõe a inveja? Benevolência. Preguiça e o que contrapõe? Diligência. Eu vou de novo dizer, se você é catequista, muita gente diz, padre, não deve ficar batendo nos pecados. Concordo, não tem que ficar batendo no pecado, mas na misericórdia. Mas nem por isso podemos deixar de mostrar que o pecado existe. Que existe pecado pessoal e pecado social. Esses dias eu recebi uma ligação dizendo, pare de falar contra a distribuição da camisinha. Verdade. De alto escalão. Eu falei, não paro. Mas se você não entende que é uma pelezinha, está falando contra uma contaminação sexual. Eu falei, não. Façam a paz de vocês. O que eu estou falando, que não é o problema, não é a camisinha, que não deveria ter o ato sexual. É uma questão moral. É um pecado. Pecado social. Pecado pessoal. E eu vou dizer de novo. Então, catequistas, vocês que formam a consciência, seja de coroinhas, seja na pastoral familiar, gente, é importante ter essas noções. Anote ali. Eu vou falar os pecados capitais e as virtudes, combinado? Soberba, virtude, humildade. Avareza, virtude, desprendimento. Impureza, virtude, a castidade. A gula, a virtude que contrapõe a gula, temperança. Pecado, a ira, a virtude, o perdão. Inveja, virtude, benevolência. Preguiça, virtude, diligência. Queridos irmãos, tudo isso nós vamos clareando, porque nós queremos primeiro dar uma noção do pecado, para depois entrar nos pecados capitais. Pecado, o que é pecado, padre? Olha a definição de pecado. É uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. Pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a questão é o que é a verdade, e um pecado contra a consciência, reta, não escrupulosa, e muito menos relaxada. Aí que está o problema. A maioria das pessoas tem uma consciência relaxada. Lavou, está pronto. Escutei esses dias de um casal, fiquei com uma vergonha. Esses dias uma pessoa disse que o coração não vê, que os olhos não vê, o coração não sente. Meu Deus, que tipo de casamento é esse? Que tipo de relacionamento é esse? É uma falta, o pecado é uma falta contra o amor verdadeiro. O amor contra Deus, um amor contra o próximo. O pecado é uma ofensa a Deus. Salmo 51. Pequei contra ti somente.
pratiquei o que é mal aos teus olhos. O pecado é amor e desprezo, amor a si mesmo e desprezo de Deus. Queridos irmãos, há vários tipos de pecado. A Escritura nos fornece várias listas. Anote ali, Gálatas 5, 19 e 21. Eu vou ler um trecho. A carta aos Gálatas coloca as obras da carne contrapondo aos frutos do Espírito. Por exemplo, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Palavra de Deus, hein, gente? Gálatas 5, 19 e 21. Feitiçaria, ódio, rixas, ciúme, ira, discussão, discórdia, divisão, inveja, bebedeira, orgias. Os pecados estão no coração do homem. A raiz do pecado leva à perdição. Nós sabemos que, pedagogicamente, o pecado foi dividido entre pecado mortal, pecado venial. O pecado mortal destrói a caridade do coração do homem. É algo que rompe com Deus. O pecado venial ofende, porém não leva à perda da salvação. Essa noção de pecado é importante para entender o que nós vamos falar de pecado capital e virtude capital. Soberba é o pecado que encabeça a lista de todos os pecados capitais. O que é soberba? A soberba consiste na pessoa sentir-se como se fosse a fonte dos próprios bens materiais e espirituais. Entendeu? Eu sou a fonte. A soberba faz a pessoa se achar cheia de si mesma. Tanto que os jovens não prestam atenção, mas eles fazem um gesto, pelo menos eu vi uma vez. Eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. É próprio um refrão da soberba. A pessoa pensa, tristemente, que é a própria autora daquilo que tem. Eu consegui essa casa. Eu consegui, com o suor do meu rosto, este carro. Eu consegui, lutei na vida. Eu. O egoísmo é uma expressão da soberba. Daquilo que tem ou que faz de bom. Eu ajudei minha família. Fulano de tal não valia nada. Fui eu que dei a primeira cama para ele poder casar. Eu que ajudei aquele fulano de tal que não tinha onde cair morto. Conhece essas frases? Soberba. Esquece que tudo vem de Deus, que tudo é dom de Deus. Lembre-se aqui de Tiago. Eu vou citar um texto, capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, vem do Pai. A soberba foi que levou os anjos do mal a se rebelarem contra Deus. Foi a soberba que estimulou Adão, Eva
a desobediência mortal. Veja, eu quero que você entenda que a soberba leva a pessoa a se esquecer que é uma simples criatura, que saiu do nada pelo amor e chamado de Deus e que dependemos dele. Santa Catarina de Sena diz: a soberba rouba a glória de Deus. Grava essa frase: a soberba rouba a glória de Deus. Quem quer para si homenagens acaba se perdendo na soberba. A humildade não se desespera e nem desanima. Lembre-se que perturbação é uma forma de o inimigo nos tirar a humildade. Lembre-se que a humildade é o antídoto certo contra a soberba. Procuremos em nosso coração, nas nossas atitudes, quantas vezes somos soberbos. Deus muitas vezes permite as nossas quedas para que nos tornemos humildes. E eu digo isso a partir da minha vida. Quantas vezes eu caio e às vezes me desespero, porque sei da responsabilidade que tenho. Mas essas quedas, puxões de tapete, são para que lembremos que somos pó. A ira que nós vamos trabalhar. O que é a ira? A ira é exatamente a força do inimigo que provoca a revolta contra Deus. O nosso mundo ensina sem cessar que é preciso revidar. Quantas vezes a gente escutou: não leve desaforo para casa, não seja fraco. Jesus vem por outro caminho. Nos fala da mansidão, nos fala da misericórdia. Veja, meus irmãos, deste modo, Jesus vai nos dizer: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo, diz a lei. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Mateus 5, 43 a 44. Mateus 5, 43 a 44. Portanto, a ira não compete a nós cristãos, porque o mandamento maior do Senhor é o amor. Veja, se queremos ser autênticos cristãos, não apenas de nome, qualquer tipo de vingança, de desejo de que a pessoa se dê mal, não deixa de ser uma vingança. A prova de fogo de todos nós, sabe qual é? Para mim, a meu ver, é o perdão. A lição do perdão é fundamental, porque é o caminho para se implantar na terra o reino de Deus. Santo Agostinho nos ensina: o que é impossível à natureza é possível à graça. Repito, o que é impossível à natureza é possível pela graça. Só pela graça, pela força de Deus na alma, podemos viver o que Jesus viveu. Veja, o caminho oposto à ira é o perdão. O caminho oposto é não guardar ressentimento. A ira é uma paixão furiosa. Eu gosto de dizer, e lembro você, sentimento é amoral. Não é pecado eu sentir raiva,
Porque é sentimento, é aquele momento. Raiva, amor, tristeza, alegria. Mas quando nós intensificamos esse sentimento, alimentamos esse lobo, a raiva vira ódio. O ódio potencializado vira ira. Por isso, ira é uma paixão furiosa que faz a gente perder o juízo, perder o senso comum, derruba qualquer princípio de amor. Tanto é que os monges diziam que a ira é como uma enxurrada violenta que leva todo o bom senso. Bonito, né? Os pensamentos, o agir pela ira é como uma picada de cobra. É venenoso. Porque a pessoa põe para fora o que ela tem de mais ruim. O ódio, a mágoa, 1000 vezes potencializado. Aprendamos um pouco sobre a gula. Assim como o sexo é forte no homem, o instinto da alimentação também é. No entanto, o comer e o beber exagerados desequilibra a vida e prejudica a própria saúde. Não há dúvida, gente. Comer é bom. Como é bom o alimento. E Deus colocou prazer na comida. No entanto, não podemos buscar o alimento apenas pelo prazer. Aí que está a causa da gula. A gula é um problema espiritual frequentemente esquecido. Olha, os santos padres salientam a sua importância como origem de vários outros males. Trata-se, sobretudo, de uma forma errada de relacionamento com os dons de Deus. Entenda bem, comer é saudável, é prazeroso, mas a partir do momento em que esse prazer se torna uma compulsão, uma relação errada com os dons de Deus, a gula causa muitos males. Santo Agostinho tem uma frase, dizia que não temia a impureza da comida. Lembra das comidas impuras? Para os judeus, até hoje, o porco. Ele temia não a impureza, mas o apetite. São Paulo se refere, cuius Deo in ventris est. Filipenses 3,19. Claro que você não vai encontrar em latim, mas lá tem, cujo Deus está na barriga. Entendeu? Cujo Deus está no teu ventre. Os santos padres pregaram muito sobre isso. E também outros escritos. A falta de equilíbrio em relação aos dons de Deus é gula. A virtude oposta à gula é a temperança. O que é temperança? Evitar todos os excessos no comer e no beber. O que é gula? É comer ou beber exageradamente. Para destruir a raiz da gula, que está dentro de nós, é preciso submeter o corpo à mortificação. Por que você acha que a igreja propõe agora, nesse tempo da quaresma, jejum e abstinência? Para que nós possamos ter domínio sobre o corpo, para que nós exercitemos a nossa vontade. Entende? O nosso querer. Porque hoje está muito assim, me dá vontade, eu chupo sorvete. Eu tenho vontade, eu como aquela torta. Me dá vontade, eu não meço as consequências. Queridos irmãos, o mesmo também entra na questão moral. Se seguirmos só o impulso, o desejo, quantas pessoas dá vontade, trai no casamento, dá vontade, é desonesto nos negócios. Veja,
a igreja propõe a ação do Espírito Santo como aquele que vai nos proporcionar o jejum. E o jejum é remédio contra a gula, remédio contra essa forma desenfreada de lidarmos com as coisas. Claro, o jejum é o remédio, mas há muitas formas de realizar um jejum. Não comer alimento, total ou parcial, ou o jejum do tempo, como eu já falei outro dia. A mortificação, ela é para termos domínio sobre nós mesmos. Temperança é uma forma equilibrada de viver com as coisas, principalmente no comer e no beber. A preguiça. A preguiça é um outro pecado capital. A preguiça é uma negação daquilo que Deus nos propiciou. Um chamado a cooperar com a construção do mundo. Deus derrama a sua graça sobre aquele que trabalha com amor. Deus colocou o trabalho como sentinela da virtude. Facilmente percebemos quantos males sociais advêm do ócio e da preguiça. O ócio, a preguiça, leva a muitos outros males. A preguiça também é chamada de assídia pelo Catecismo da Igreja Católica. Logo eu vou citar, anote ali. Assídia é uma tristeza. O que é assídia, padre? É uma tristeza pelo bem espiritual. Aquele que recusa a graça de Deus. Aquele que não consegue viver na graça de Deus e é triste. Tristeza se põe à criação de Deus, se opõe à criação de Deus e ao projeto. Lembra que eu falo que um dos sinais da presença de Deus, do Espírito Santo, é a alegria? Você lembra que eu falei que um dos sinais para você perceber se é de Deus ou não é a alegria que você sente? A tristeza é o oposto. Assídia ou preguiça, antigamente era chamado de melancolia. O que é melancolia? É um desprezo pela vida, que é um dom de Deus. Uma pessoa relaxada, uma pessoa que não tem asseio próprio, uma pessoa que tem as coisas, mas não valoriza, é tudo sinal de preguiça. Desvalorização da obra de Deus, do que Deus nos chamou a construir, desvalorização com a sua própria vida. Esse desprezo acaba por provocar uma letargia que ficou caracterizada como preguiça. São João da Cruz também vai falar da preguiça espiritual. Há poucos dias eu citava a pessoa que não quer crescer, quer viver na maciota. Vou para a igreja, vou para casa. Quando eu preciso, eu vou lá e exijo do padre. É igual tem gente que na hora da morte, a pessoa nunca foi na igreja. A família nunca cuidou da vida espiritual. E na hora da morte, sai desesperado com o carro para a cidade inteira. Tem que achar um padre. Tudo bem, tem que achar. Mas isso foi fruto de uma preguiça espiritual. Se a preguiça é o mal, busque o esforço pessoal, a diligência. Essa virtude que nos compromete com o bem, com a construção do reino de Deus, de um mundo melhor. A diligência começa pelo esforço, pelo querer bem, pelo amor próprio, diligência, cuidado, asseio, e tudo que fizer, faça com muita
diligência. Não há dúvida de que o grande pecado da omissão é fruto da preguiça. É por preguiça que o filho não obedece os pais e se torna um transviado. É por preguiça que os pais muitas vezes deixam de educar seus filhos. É por preguiça de muitas mulheres que o trabalho do lar, mal feito, prejudica a alegria do lar. É por preguiça que muitos maridos não dão atenção ao lar como um ambiente sagrado. E pela preguiça não trocam uma lâmpada queimada, um chuveiro estragado, e a casa fica vazio no afeto e vazio nas reparações. É por preguiça que um trabalhador que ganha seu salário, desleixado, prejudica os outros que dependem dele. É por preguiça que um estudante não estuda suas lições e joga fora a sua formação. É por preguiça que às vezes um médico deixa um paciente morrer. É por preguiça que um cristão deixa de ir à missa, de rezar, de conhecer a doutrina da igreja, de trabalhar na sua comunidade. É por preguiça que nós colocamos em risco a nossa salvação. O que é inveja, padre? O livro da sabedoria diz que é por causa da inveja que o demônio levou a pecar os nossos primeiros pais no início da história da humanidade. A passagem da Sagrada Escritura é muito esclarecedora. Explica a razão principal pela qual o demônio tenta o homem desde o início: a inveja. A inveja, o homem trazia dentro de si. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, colocado no paraíso das delícias de Deus, em perfeita amizade e comunhão. O demônio, ao perceber que o casal humano estava num estado de graça, de bondade, foi corroído pela inveja. Santo Agostinho usa essa expressão: a inveja é o pecado diabólico por excelência. E chega a dizer: a inveja é o caruncho da alma. A inveja tudo rói e tudo reduz ao pó. Então a inveja, ela tem também suas ramificações. A murmuração, isso mesmo. Quando a língua se torna teu chicote, a fofoca, falar mal, falar às escondidas. Segundo, a difamação, detração. São Tomás que diz. Ele diz que a inveja tem como filha a murmuração, a detração, que é falar mal às claras, difamação. Terceira filha da inveja, o ódio. Você já percebeu que tem gente que chega na tua casa, geralmente parente, que fica se corroendo de ver uma geladeira nova, que é capaz de perguntar: onde você comprou? Quanto você pagou? Quantas vezes? Mas você precisava? Se vê um sofá, se vê uma flor, aquele olho gordo, sabe, aquele olho que fuzila. Isso é inveja, gente. A virtude que contrapõe a inveja, tão presente hoje, tão forte hoje, é a benevolência. Querido povo de Deus, a impureza também é chamado de luxúria, que mancha o corpo de Cristo. Ora,
diz primeira carta aos Coríntios. Vós sois o corpo de Cristo, e cada um tem a sua parte. E cada um é um membro do corpo de Cristo. Para São Paulo, entregar-se à prostituição é o mesmo que prostituir o corpo de Cristo. Se somos uma parte do corpo e esse corpo está doente, todo o corpo fica doente. A luxúria, o que é a luxúria? Segundo São Tomás de Aquino, é a procura desordenada do prazer da carne. E aqui luxúria não é só na prostituição, não. A luxúria pode ser dentro do casamento. A luxúria pode acontecer em quem se diz celibatário. A luxúria, ela está na carne. Por isso, ninguém está imune a essa tentação. Aqui me vem um fato, Orígenes. Orígenes, lá do século I e II, ele até poderia ser santo. Você sabe por que Orígenes não foi santo? Porque ele, lendo um texto, se teu olho te escandalizar, tire-o fora. Se tua boca escandalizar, tire afora. Ele levou ao pé da letra e se castrou. Orígenes. Ele negou a carne. E isso é o impedimento da sua santidade. Meus irmãos, aqui eu quero dizer uma palavra muito séria. Todo ser humano, papa, bispos, cardeais, freiras, homens, mulheres, casados ou solteiros, tem que lidar com a sua sexualidade. Não é por acaso que eu tenho dito: quem nega a sua sexualidade acaba convivendo com um leão dentro de si mesmo. Não é negar a sexualidade. Eu sei que eu não estou falando, mas eu quero explicar para você. Não existe pessoas assexuadas. Assexuadas é um defeito. O sexo não é genitalismo. Não é genital. Porém, não negue a sua sexualidade. Deus passa pela tua sexualidade. Não adianta. Não adianta achar que isso é impuro, que achar que isso é pecado, que isso é coisa do capeta. Deus fez e viu que era bom. Então o padre tem que lidar com a sua sexualidade sublimada. A freira tem que lidar com a sua sexualidade dedicada. O casal é chamado a falar sobre a sexualidade. Por isso eu vou falar agora da virtude da castidade. Padre, onde o senhor vai basear? Eu quero citar ali a vocação à castidade. Inclusive, no Novo Catecismo, anote ali, nem que for um papelzinho. Padre, eu não tenho o Novo Catecismo. Tá bom. Se você olhar no site, pede para o teu filho, teu neto imprimir, você vai encontrar os diversos níveis de castidade, do 1348 até, são poucos parágrafos, 2350, também vai estar lá separado sobre o pecado da luxúria, vai estar no site, como também na sala de leitura sobre a castidade. Queridos irmãos e irmãs, o que é a castidade? A castidade é uma forma de viver o seu estado de vida na pureza de coração. Por exemplo, os noivos são convidados a viver a castidade na continência. O que é castidade no noivado? É viver a continência. Eu recebi aqui torpedo, sexo antes do casamento é pecado. Veja,
no namoro, mesmo no noivado, é a continência. A continência, o respeito, leva ao respeito mútuo. Uma aprendizagem da fidelidade. O remédio contra a avareza é abrir a mão, não para receber, mas para dar. Quanto mais apegado formos ao dinheiro, mais devemos fazer o exercício de ser generosos nas nossas doações. Aqui, eu vejo como uma forma de exercício contra a avareza o dízimo. Você está me ouvindo, filha? Que é um dos mandamentos da lei da igreja, pagar o dízimo. Ah, mas não tem. Claro que nós vamos agendar de falar sobre o dízimo aqui, mas eu só estou dizendo que um dos remédios é o desprendimento, é ajudar, é amar de forma desprendida e é pagar o dízimo, sim. Veja, temos que ser e lutar contra todo o mal que vai se erradicando em nós. Provérbios já diz, 19:17, quem se apieda do pobre empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. O importante é dar com alegria e não dar cobrando. São Leão Magno valoriza muito a esmola. E lembremos que a esmola faz parte de uma das colunas da Quaresma. Diz São Leão Magno, lá do ano 400: deposita no céu o seu tesouro quem alimenta a Cristo no pobre. Deposita no céu o seu tesouro quem alimenta o Cristo no pobre. E acredite, diz São Leão Magno, apagam qualquer culpa contraída nesta morada terrena. Aquilo que nos diz Pedro, Pedro, carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. A caridade cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. Falei da soberba, mas ouvimos o quanto a humildade é uma virtude santificante. Falamos da avareza, mas enfatizamos o desprendimento como remédio, como diz São Francisco, minha irmã, a pobreza. Falamos da impureza e de todos os pecados que ferem o corpo, mas lembramos o princípio evangélico da castidade. Evidenciamos a gula, mas pedimos a Deus o exercício da temperança. Nos deparamos com a ira do coração, mas há um mandato do Senhor de perdoar sempre. Nos demos conta que nosso coração cultiva a inveja, mas Deus nos manda viver a benevolência. Acabamos falando da preguiça, mas o estímulo à diligência. São João, na sua primeira carta, na sua epístola, diz: a existência de 3 concupiscência, que é fonte de todo o pecado, e especialmente dos 7 pecados capitais. Diz ele, 1 João capítulo 2, versículo 16: tudo que está no mundo é ou concupiscência da carne,
ou concupiscência dos olhos, ou orgulho da vida. Repito, João capítulo 2, versículo 16 diz: tudo que está no mundo é ou concupiscência da carne, ou dos olhos, ou orgulho da vida. São Gregório de Matos toma esse texto de São João e assim define: da concupiscência da carne nasce a gula, a luxúria e a preguiça. Da concupiscência dos olhos nasce a avareza e também a curiosidade, que não é um pecado capital, mas que pode servir a todas as concupiscências. Do orgulho da vida nascem a soberba, a inveja e a cólera. Lutemos, busquemos mudar nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse bom propósito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelizar é preciso.